Olá, você está no podcast Entre Elas. Bem-vindos a mais um episódio. E aí, Ângela, boa Tudo bem, tarde, Ricardo? como Boa você tarde. está? Tudo bem, e você? Estamos Pois bem. é, estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos conversar sobre o inconsciente, Kátia. Isso, dando Dando continuidade. continuidade aos outros episódios, não é? Isso, ao último que a gente tratou, né, da Isso, diferença isso. entre a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia. Então, hoje a gente, né, dando mais ênfase à psicanálise, vamos tratar do conceito fundamental. Isso. E o inconsciente, Kátia, para mim, é assim, como você disse, fundamental, não é? E tem toda uma história também antes, ou seja, Sim, antes esse termo inconsciente, Kátia, já existia. sim. Ele começa no século XVII. Uhum. Um jurista escocês foi quem primeiro utilizou esse termo inconsciente. Uhum. E depois isso foi se popularizando, na Alemanha foi entrando aí o que é o inconsciente, mas no viés da filosofia, não sei, talvez a psicologia, e você Sim. pode falar alguma coisa mais sobre isso, né? Mas a filosofia, mas um viés que não era o que Freud descobriu, né? Por isso que quando nós falamos inconsciente, nós precisamos sempre dizer no inconsciente freudiano, Perfeito. porque já existia esse termo antes, né? Os filósofos mesmo, eles diziam que o inconsciente era a antítese do consciente, Sim. né? E Freud descobre isso exatamente na clínica dele, na clínica com os pacientes dele. Você sabe que o marco fundamental foi com um grande livro que ele achava, né, da interpretação dos sonhos, Sim. não é? Que ele adiou um pouco a publicação, o lançamento, né? O livro ele escreveu em 1899 e segurou para ser publicado em 1900 para abrir o século XX. Sim, sim, sim. Não é? Verdade. Então, teve isso. Ele quis marcar. E foi muito interessante, sabe por quê, Kátia? Isso eu penso assim, você vai concordar comigo? Eu acho que sim. Sabe que é o seguinte, quando houve essa descoberta do inconsciente por Freud, antes também, não só o inconsciente, o pensamento ocidental pairava sobre o cartesiano. O que é isso? É o homem centrado Na razão. né, na razão. Isso, na razão. No raciocínio. E Freud vem e desestabiliza isso. Olhe, isso foi uma ferida no narcisismo da humanidade. É a terceira ferida narcísica da humanidade. Narcísica, não é? Então, e ali abalou, quer dizer, ele tirou o homem do centro. O homem parecia que era senhor em sua casa, ele que determinava suas ações, o seu raciocínio, né? O seu raciocínio, ele que determinava, e não era isso. Então, Freud Ou melhor, não é só isso, né? Sim, então Freud vem, não, existe o inconsciente, ele sim é que faz você agir, suas ações, suas escolhas, são todas inconscientes e você não sabe disso. Ainda tem mais essa. E você não sabe disso, não é? Então, isso aí foi um abalo. Sim. Foi um abalo. É verdade. Não é? Eu acho que foi. Não é? E isso o que eu achei muito interessante é que ele retirou da clínica, do consultório dele. Isso antes de 1900, quer dizer, antes de 1900 ele já vinha ligado nas pacientes, no que ela falava. O que é que as pacientes... Sempre foi associação livre, foi o que Freud determinou para a psicanálise, foi associação livre. Sim. Fale, foi o que quiser, porque antes ele passou por outras experiências, hipnose, né? Hipnose e catarse, né, e tal, mas foi com a associação livre, que foi dito por uma paciente, que não era dele, que era uma paciente de Joseph Breuer. É um nome alemão e, se eu não me engano, é esse, Joseph Breuer, né? Alemão, neurologista, que teve uma paciente que ele conta esse caso,
a Freud, 10 anos depois que tinha terminado o caso, conta a Freud, e Freud percebeu no caso que ela disse para Freud, deixe-me falar, né? Que ela chama talking cure, talking cure, é uma coisa assim. E então, ele já começa a associação livre desde aí. Claro que outras experiências ele passou, né? Na verdade, era o método catártico, né? Eles acreditavam que se você usasse, conseguisse acessar todo aquele repertório, né, que estava ali recalcado, reprimido, você liberando isso através da hipnose, era um dos recursos possíveis, né? Você ficaria curada da histeria, principalmente, né? Que era, vamos dizer, era uma doença sem explicação mesmo, era uma doença que não tinha nenhuma base orgânica para justificar uma mulher. Geralmente acometia as mulheres, né? E histeria vem de útero, né? Histeria, né? Histérico, né? Vem de útero. E aí geralmente acometia mais mulheres, e as mulheres, né, falavam, tinham paralisias, tinham cegueiras, paravam de falar, inclusive, né? Então, através da hipnose se desenvolveu o método catártico. Acho que foi a primeira tentativa aí ou um primeiro, vamos dizer assim, como é que se fala? É um inconsciente ainda, né? Já tinha uma ideia, acho que haveria alguns conteúdos inconscientes que estavam ali sob uma pressão, reprimidos, né, pela própria consciência, e que se eles fossem liberados, aquele sintoma iria embora. E aí, com a própria experimentação da hipnose, essa evolução aí clínica, né? Chegou essa associação livre, como você está dizendo, né? Isso foi fundamental, né? Porque até hoje é o que é utilizado nas nossas consultórios, que é a associação livre, ou seja, o paciente fala o que ele quiser, esteja livre, o nome já está dizendo. Não é? Então, é a fala do paciente, como é importante a linguagem. Não é? E as pacientes, através do sintoma, Freud elucidou, né? E os sonhos que ele contava, mas os sonhos e outras formações do inconsciente que podem se apresentar, como atos falhos, esquecimentos e tal, podem se apresentar, mas é apenas uma vez, 2 vezes, já o sintoma não, o sintoma convive, ele perdura mais. Ele perdura mais. Então, por isso que eu dou tanta importância ao sintoma. Não é? Então, e ele viu que o sintoma exatamente é o retorno do recalcado. Aí você tem que explicar para a galera o que é isso. Foi o retorno recalcado, ou seja, algum trauma, alguma coisa que aconteceu na infância, principalmente, mesmo que não tenha sido um acontecimento traumático, mas a gente sabe que a criança passa por amores, né, relações de objeto amorosos com seus genitores. Não é? Ou com cuidadores. Isso, né? Ou com cuidadores, né? Genitores no sentido quem acolhe a criança. Né? De 3 a 5 anos, ela passa por isso. Freud denominou isso de complexo de Édipo. Né? Mas nós não vamos entrar aqui nas entrâncias do complexo de Édipo, mas isso aí, desse amor, né, que a criança sente pelo quem está cuidando dela, né, o sexo oposto, né, seria o menino com a mãe, a menina com o pai. Mas isso tudo vai ser recalcado. Né? Isso é em forma de prazer, de afeto, isso se manifesta dessa forma, não é? Então, isso o recalque é isso. Então, fica ali, né, essa linguagem do inconsciente, que o inconsciente se pensava que era algo que estava assim, num depósito, inacessível, num depósito. Não, é a linguagem. É a linguagem. Então, o que acontece? Isso aí foi recalcado, ou seja, existe uma censura em cada ser humano. Sim, que é feita existe exatamente... a censura. Então, o eu se encarrega disso aí, o super-eu. Né? São instâncias psíquicas que se encarregam de censurar. De censurar. Então, não deixa, recalca. Como recalcou na infância. Então, a maioria dos sintomas que se apresentam lá na vida adulta foram da infância. Foram recalques, ou recalcado, né, lá na infância. Só que eles não se conformam de ficar assim. Eles querem retornar, por isso que eu chamei retorno do recalcado. Eles querem retornar, né, querem uma
satisfação, porque o sintoma mesmo é uma satisfação substituta. Sim. Né? Sim. É substitutiva, né? O sintoma é isso. Né? E ele quer exatamente essa satisfação e quer o retorno. Por isso que eu chamo retorno do recalcado. Só que mas como é isso? Que esse sintoma e retorna assim? Não. Você vê, o sintoma vem como um sofrimento. Não é? Quando aquelas pacientes apresentavam, do próprio Freud que descobriu, elas tinham contratura muscular, estrabismo, tosse nervosa, e era um cortejo sintomático que elas apresentavam. Não é isso? Então, elas apresentavam isso e Freud foi elucidando, né? Foi elucidando para chegar até o que é inconsciente. Então, ele... E outra, que eu acho assim importante, Kátia, vocês vão recordar comigo, que eles, quando vem o sintoma, ele vem assim de uma forma assim, disfarçada. Ah, com certeza. Ele vem disfarçado, ele não vem certinho, bonitinho, não. Ele até vem, porque esse sintoma não dá para ser certinho, sintoma, né? Não dá para ser certinho, e além do mais, para ele passar, não é? Sim, pela censura. Ele passar pela censura, ele não vem do mesmo jeito que ele foi recalcado. Não, e tem isso, né? Quando a gente fala de censura, não é só uma coisa de dentro para fora, né? A gente está em contato com dentro e com fora. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem um cuidador principal que cuida da gente, né? Que faz a gente sair daquele estado de completa dependência, de completa alienação, para um estado aí de começar a constituir o eu, e aí vai aprendendo um monte de coisa. Só que como o bebê, né, ele não sabe o que é o que é consciência, ele não sabe o que é as leis. Então, tudo isso vai sendo passado pelo contato que ele tem com o mundo externo, com a família, com a mãe, com os cuidadores, com a escola, com os educadores, com outros coleguinhas. Tudo isso vai acontecendo. E a censura ela é passada dessa maneira, porque parece que, às vezes, se a gente não explicar que tem essa interação dentro e fora, parece que é algo que também nasce com a gente, não é por aí. Não. Eu acho que a gente tem que pensar que essa interação do mundo interno com o mundo externo provoca um conflito, né? E é esse conflito que provoca a censura, né? Do sujeito não conseguir ter que começar a conter as suas expressões pulsionais, como a gente fala aqui na psicanálise, instintuais, essa necessidade de ter o seu desejo atendido o tempo todo. O inconsciente está lá, pulsando o tempo todo. Embora a gente não fale dele diretamente, ele se apresenta dessas maneiras que você trouxe, através dos sonhos, nos atos falhos e especialmente nos sintomas, porque é assim que ele consegue transpor a barreira tanto da censura como do consciente, né? Sim. Porque senão ele ficaria lá no inconsciente e ele fica lá vivo, ele não tá, não é porque ele está inconsciente que ele não está ativo, né? É isso que a gente fala. O inconsciente para Freud, ele é uma instância, né? É uma parte do aparelho psíquico, né? Que não tem não é o oposto da consciência, ele é uma parte ativa, ele está sempre pulsando dentro da gente. E de vez em quando a gente, né, algo escapa desse inconsciente. O que escapa, às vezes, é no sonho, e a gente fica muito falando assim, pô, mas meu sonho foi uma maluquice, tem nada a ver com nada. Aí você fala, não, peraí, vamos aqui num espaço psicanalítico, né, lá no consultório, para você falar do seu sonho. E aí o psicanalista, né, numa relação transferencial, vai ouvir e vai pontuar aquilo que você já vem trazendo como questões, aquelas palavras, aquilo que você percebe que tem a ver com as queixas do paciente, aquilo que ele já traz de conteúdo da história dele. Porque nada que aparece, nada que a gente manifesta dentro da análise, ela é aleatória. Tudo está encadeado, como você trouxe a questão da linguagem, é tudo forjado, formulado dentro de um sistema linguístico próprio, né? E que ele fica marcado lá no inconsciente. Então, o inconsciente tem essa característica de ser vivo. E aí é muito interessante, porque nos textos mais avançados do Freud, ele fala, né, que tanto o inconsciente tem partes do inconsciente no consciente, partes do consciente dentro do inconsciente. Eu achei interessante você abordar isso, mas o inconsciente é a maior parte, o inconsciente é imenso.
assim, em termos de linguagem. Sim. Em termos de linguagem, como você disse, está na superfície. Exato. Não é nada aquele poço profundo lá embaixo. Então, o inconsciente, quando você falou isso, eu achei tão interessante, quando você fala linguagem, porque isso aí é abordado de uma forma muito simplista por Lacan, que é o Jacques Lacan, né? Que foi psicanalista e fez uma releitura grandiosa de Freud. E o Lacan, ele pega exatamente a linguística. Você falou linguística, eu me lembrei dele. Né? Ele pega a linguística e ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Não é? Isso aí que você falou. Porque desde antes de nós nascermos, nós já estamos sendo falados. Exato. Então, existe todo um outro mundo, né? Um mundo, não é? Que começa, vamos dizer assim, de tudo, regras, de cultura, de tudo, né? Cultura. Vamos até começar assim, pelo mais básico, que é quem acolhe aquela criança, não é? Que papai, mamãe, irmãozinhos, família, parentes, amigos, aí vai crescendo. Aí vai cultura e o mundo, enfim, já existe essa linguagem, já é pré-existente ao nascimento da criança, de uma criança. Né? Então, quando a criança nasce, a linguagem já está posta. Né? Só que ela vai começar a internalizar isso aí. Como? Esse é aí né? Onde vai, né? Ela já nasceu e aí tá esse outro em volta, esse tudo que eu falei anteriormente, em volta, ela começa a internalizar aí. Aí cada criança é uma criança. A gente não pode universalizar nada em psicanálise. É o que eu penso, sabe, Kátia? E outra coisa que é interessante, que acho que é uma pergunta que rola muito, é tipo, como é que numa família com 2, 3, 4 irmãos, cada um interpreta aquela criação de uma forma. Então, às vezes, pais que são super tranquilos, não batem, são pais, não pode dizer permissivos, mas são pais que disciplinam na medida certa, né? Um filho é muito mais peralta, mais levado, o outro é mais tímido, até meio medrosinho, e aí tem uma menina que é super expansiva, espalhafatosa e tal. Então, assim, cada um vai introjetar, né, aquela educação de uma maneira. E isso é o que forma essa linguagem inconsciente, né? Estou falando assim para ficar bem claro que cada estruturação é única. Eu acho engraçado, um exemplo bom mesmo que você pegou, dessa coisa da família, né? Você pode ter 10 irmãos, cada um vai internalizar de uma forma. Não tem como ser, até gêmeos. E é bom que seja internalizado diferente. Claro. Porque essa coisa da identificação, sabe no que pode dar. Não é? Pode dar algum distúrbio maior, psíquico, não é? Entendeu? E aí não. No caso desses irmãos, cada um vai ser de uma forma. A educação, vamos dizer que tenha sido a mesma, mas não, cada um puxa não. Né? A mãe que repreende, aí cada um vai ver se não, ela fez foi um carinho em mim. Exato. O outro vai dizer, minha mãe está insuportável. O outro vai dizer bem assim... ou então vai fazer um monte de besteira para o outro vai dizer bem assim, o outro nem está aí. Nem está aí. A mãe falou, ele nem está ligando. Então, isso aí, essa linguagem, né? Isso é importantíssimo. Essa linguagem, ela vai caminhando pela vida da criança fora, não é? Claro que ela vai passar por momentos que ela sai daquela relação maior com mamãe e com papai e assim muito próxima, né? Aquela dual que eu chamo assim muito próxima, estava em bebê ainda, não é? Aí quando ela tem 3, 5 aninhos, como eu estava falando antes, aí ela já fica com amores pelos paizinhos, né? Pelo papai, pela mamãe. Ciúmes, né? Ciúmes que vão aparecendo nessa fase, não é? Nessa fase. E aí ela vai e passa depois, quando ela já está com 7 aninhos, ela está apta para a educação. Ela está aí com 7 anos, porque entra num período, isso Freud foi pontual, é um período, e ele diz que nesse período de 7 anos, que é o período que ele chamou de latência, que a criança, vamos dizer assim, essa energia psíquica inconsciente que estava pulsando aí para se satisfazer, o prazer que a criança tinha e tudo, que já foi recalcada,
foi recalcada, e aí vem um período de, vamos dizer assim, de tranquilidade, de latência, está adormecido. A questão da sexualidade, mas a cognição está bem ativa, a cognição está bem interessante ativa. isso, né? A sexualidade, vamos dizer assim, dá uma como se tivesse dar uma rebaixada aí, quieta um pouco, e aí fica o quê? Fica a cognitiva muito desperta. Sim. Por isso que ele falou que é o período muito interessante para começar a educação. Às vezes eu penso, sabe, Kátia, porque quando a gente, né, nós seguimos Freud, o Lacan e tal, e depois a gente fica bem assim, mas hoje, na nossa pós-modernidade, as crianças estão indo beber para o colégio. Sim. Né? Com 1 aninho, 2 aninhos. Até menos. Né? Mas aí eles chamam que não é o colégio ainda, são berçários. Sim. São berçários. Eles chamam de educação infantil, educação infantil. E aí você tem outros mas já estímulos. Estão indo, né? Já estão indo. Mas é diferente. Eu fico, né, como tendo filho pequeno, assim, em idade escolar, é muito claro isso. Quando sai da educação infantil, que é um momento muito mais de ludicidade, de brincadeira, de estimular a relação entre as crianças. Quando você chega nessa idade dos 6 anos, já começa o quê? A leitura. A leitura, as operações matemáticas, começa o processo de abstração. Então, isso requer mesmo... Olha aí, 6, 7 anos, né? Que a cognição... É o momento que a cognição, de fato, dispara. Tem uma questão cerebral também, neurológica envolvida. Por isso que isso é estimulado a partir dos 6, 7 anos de idade. Que é quando o cérebro também está pronto para receber esses conhecimentos e para se desenvolver. Acontece de crianças se desenvolverem antes? Acontece de aprenderem a ler e escrever antes, aprender operações matemáticas, mas em linhas gerais, né, pensando na questão da psicologia do desenvolvimento mesmo, da própria medicina, é geralmente nessa idade que a cognição está mais aberta, vamos dizer assim, tanto do aparelho psíquico, como também do cérebro, né? Pensando nas questões neurológicas. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, Ângela, o que tem dentro do inconsciente, sabe? Era essa a questão que eu queria trazer. O que tem dentro do inconsciente? Porque às vezes a gente fica assim, não, são conteúdos, né? Recalcados, é a linguagem. Né? Mas vamos lá, vamos tentar falar de uma maneira um pouco... A linguagem o que mais? Porque, por exemplo... Tem a energia, né? O conflito, eu fico pensando nos conflitos psíquicos. Tem a energia psíquica, né? Que estão aí pulando, né? Estão aí pulando e querendo vir à consciência para uma satisfação. Para uma satisfação. E isso a gente vê... São os desejos. São os desejos, né? São os desejos que estão aí, né? E vem. Você vê... nós vamos falar muito nessa parte quando em outro episódio, quando nós falarmos de sexualidade. Isso. Porque esses desejos têm a parte toda de sexualidade que foi abordada, né, desde o início da psicanálise, muito cedo. É um outro conceito fundamental. Outro conceito fundamental também. Mas ele, engraçado, eu agora pensei nisso, ele corre... O inconsciente corre com isso aí. Sim. Não tem jeito. Fica difícil você separar. Porque quando a gente fala de sexualidade, eu vou adiantar um pouquinho, as pessoas tendem a pensar que é uma coisa muito genital, é o ato sexual, e para Freud isso tem uma outra conotação. É uma energia, né? Sim. E a energia é vital, inclusive, que leva a gente a se manter vivo, inclusive. Sim. É esse impulso que leva a gente para a vida. São os impulsos plenos de desejo. Exatamente. Eu gosto de ir por aí. É um bom jeito de falar. Não é? Um impulso pleno de desejo. E aí, dentro do... Né, quando a gente nasce, enfim, a gente está voltando muito para a infância, porque ela é onde tudo começa, né? E isso se desprende, isso se atualiza na vida adulta, porque Perfeito. um trauma que eu digo assim, não necessariamente é um trauma, não necessariamente houve um abuso, não necessariamente houve um maltrato, tudo normal. Uma violência absurda, pode ter havido? Sim, isso também precisa ser tratado. Mas muitas vezes a criança experimentou uma determinada ação de educação, uma ação, né, de contenção mesmo dessa energia vital, dessa impulsividade. Eu acho que essa energia inconsciente tem muito a ver com uma impulsividade que a criança tem. Ela experimenta isso como um trauma, como uma violência. Sim. E aí é isso que fica retido no inconsciente. Sim. É isso que ela
que fica marcado como uma linguagem no inconsciente. Sim. Então, se ela tem uma experiência, né, particular de ter sido, sei lá, violentada, e isso precisa ser, obviamente, investigado, ela muito provavelmente, quando tiver contato com uma experiência na vida adulta semelhante àquela, ela vai ter uma reação parecida. Claro, pensando que ela é um adulto, né? Que ela já está... A pessoa já está adulta, então, mas ela vai... Esse retorno do recalcado vem na vida adulta também. Então, assim, não é uma coisa tão literal da infância, mas tem traços, guarda traços. Os acontecimentos são infantis. Só que eles são atualizados na vida adulta. Exatamente. A palavra é essa. Né? São atualizados na vida adulta. Tanto é que, muitas vezes, a criança nem aparece sintoma. Vai aparecer o sintoma na vida adulta. Exato. Não é? Às vezes aparece, né? Porque a gente recebe pacientes crianças, adolescentes, aparece sim, mas ocorre muito, não sei, isso não tem uma estatística, nem psicanálise não trabalha assim, mas na vida adulta o sintoma aparece, e aí é uma atualização, né? Mas de algo que aconteceu muitas vezes lá na infância. Ou uma repetição, né? Porque aquilo é sensível, é um conteúdo sensível. Ou uma repetição. Que às vezes é um conteúdo sensível para você. Ou uma repetição. Eu penso muito assim, é um conteúdo sensível. Porque se ficou marcado no seu psiquismo, significa que é relevante para sua vida, faz parte de te constituir como pessoa. Então, muitas vezes a gente revive isso, porque a gente está em contato com outras pessoas, em contato com chefes de trabalho, em contato em relacionamentos amorosos, com amigos. Isso pode acontecer de uma situação infantil, que a gente não lembra, obviamente, mas ter ficado como uma marca psíquica, e isso reaparece, repete. E mais do que isso, a gente sabe disso. As pessoas procuram, às vezes, essas situações, né? Exatamente. Mais do que uma coisa aleatória, que eu estou falando de um jeito que parece aleatório. Porque é um paradoxo. É um paradoxo. O sintoma faz sofrer, porque é um dos motivos que o paciente nos procura, mas ao mesmo tempo há uma satisfação. Sim. É muito difícil falar disso, né? É muito difícil, é um paradoxo, mas a gente não pode esquecer. Porque mesmo não estando numa instituição como nós estamos aqui, mas existe. Quer dizer, ele provoca um sofrimento e uma satisfação. Repare que paradoxo. Mas a gente tem que falar da satisfação de um jeito assim muito cuidadoso. Por quê? Porque parece satisfação que o cara tá felizão fazendo aquilo, né? E isso é o arranjo, é a forma que ele encontrou para sair daquele conflito, sair daquela situação difícil que ele viveu, que é traumática. É isso que a gente chama de trauma, né? E ele não se dá conta dessa satisfação, não. Não. Essa satisfação é inconsciente. A pessoa não se dá conta, porque a gente falar sobre inconsciente é bom que se diga, né, que as coisas que acontecem, às vezes as pessoas, grande maioria, as pessoas não se dão conta. Não se dão conta, não é? Mas as coisas vão acontecendo, porque o inconsciente está empurrando ali. Ele é dinâmico, é vivo. É dinâmico, é vivo, é totalmente vivo. Então, é por isso que é a história da linguagem, né? Porque eu acho assim, que é uma coisa que, né, a gente gosta sempre de falar, né? Nessa história da linguagem, não tem jeito. Porque também é uma linguagem própria, daquela que te marcou, que você foi marcado, que você interiorizou, e tem uma linguagem que nos cerca, né? Uma linguagem que a gente... eu disse que eu chamo, né? É a linguagem que nos cerca, né? Da cultura, do mundo, né? Que vem desde quando nós entramos no mundo. Pronto, e é muito interessante, uma coisa que eu acho que a gente pode falar também, é que desde sempre, né, a gente tem muito desejo e sente que para sobreviver precisa agradar alguém, precisa satisfazer alguém. Então essa experiência de satisfação, ela é muito, muito, muito primitiva, né? Primitiva, porque nós estamos... Exatamente, você veja, como nós somos cuidados por, vamos dizer, alguém, né? Sim. Seja o papai e mamãe, mas pode ser outra pessoa, uma instituição e tal. Mas esse desejo de quem nos cuida, que vai passar para a gente. Então, por isso que a gente o desejo do homem sempre foi o desejo do outro. Quando nós estamos numa análise, esse desejo que veio, né, nos trouxe até aqui,
a gente vai perceber que não é o nosso. Exatamente. Que não é o nosso, do outro. É do outro, não é nosso. E a gente, em alguma medida, também trabalhou para que o outro continuasse nos desejando, né? Só que numa análise é justamente o momento onde você se dá conta desse, vamos dizer assim, conflito, né? Entre aquilo que satisfaz alguém, ou alguém que você acredita que é importante, alguém que está olhando para você e você precisa satisfazer essa pessoa, e aquilo que te satisfaz, aquilo que é importante para você. Isso. Né? E esse conflito, muitas vezes, ele aparece para o sujeito em forma de sintoma, em forma de uma ansiedade, em forma de uma fobia. Já foi atualizado aí. Exatamente. Foi a forma como ele pôde ultrapassar, vamos dizer assim, a fronteira ali da consciência. Que é o que eu chamei censura, né? Sim, porque a consciência sempre está assim, o eu, né? Assim, de braço dado com a censura. É o eu. O eu é um campo de defesas. Não é? O campo de defesa. Ele é permeável, enquanto né? o inconsciente não está, né? O consciente quer aflorar, o eu não. O eu barra, né? O eu barra. Então, essas formações do inconsciente, né, que nós pensamos uma, que foi o sintoma, para falarmos um pouco mais, para discutir aqui um pouco mais. Mas existem os outros, né? Freud tomou o sintoma, que foi que levou ele à grande descoberta, e depois ele colocou os sonhos, né? Mas no livro dos sonhos dele, não só tem sonhos, tem até autobiografia. Sim, tem sonhos biográficos próprio, não é? dele, né? E ele fala também sobre as outras formações, né? Os atos falhos, os xistes, os esquecimentos. Os esquecimentos. Então, isso, né? Esses outros sonhos e tudo, essas outras formações, elas têm o mesmo, é a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica do sintoma. É a mesma dinâmica. O que eu acho legal, que eu acho que o que o Freud confirma, eu acho que ele tenta, durante muito tempo, na obra dele, confirmar a existência do inconsciente. Né? Ele fala muito sobre, tenta muito afirmar o tempo todo. Existe o inconsciente. O inconsciente não é o oposto da consciência. Sim, né? como os filósofos, né? E a própria psicologia também. Né? Então, ele tenta provar o inconsciente. Como é que ele prova? Tá vendo o sonho? Você sonha, tem essas razões aqui, tem esse umbigo aqui, tem essas formações aqui que fazem parte... Eu acho mais bonito dele, quando ele fala dos sonhos, primeiro que a definição que ele dá, que é uma realização de desejo. Né? E outra coisa que eu acho também muito, muito legal, que as pessoas dizem assim, então a psicanálise vai interpretar sonhos, não é isso aí, não. Não se trata disso. Porque o importante do sonho é que o paciente, o analisando, como você quiser chamar, fale assim, do como ele vê o sonho. Seria o relato do sonho, não é o sonho em si. Porque os sonhos, quando nós dormimos, acordamos, sonhamos, acordamos, e tá aquela coisa assim, embaraçada, não é? Embaraçada. Embaraçada, se você não entende, uma pessoa aparece e aquela pessoa tem o cabelo de uma, os olhos de outra, não é? É meio fragmentado também, e é como a censura operando aí, né? É como ele passou para a consciência. E às vezes as pessoas vão para sessões de análise, e aí vai contar um sonho, mas esse sonho não tem importância, tal. Realmente o sonho manifesta, mas desde que ela comece a falar como ela está sentindo aquele sonho, isso sim tem importância, porque ela vai associar coisas que ela já vinha falando durante as sessões. É isso. Eu acho que a gente conseguiu tratar, vamos dizer assim, da temática de uma geral, né? Sim. E fica, né, o episódio aí para registro. A gente tem esse momento aqui de falar sobre um pouco mais sobre a psicanálise, para a gente fazer um percurso aí vamos dizer, de linguagens, de entendimento, colocar todo mundo na mesma página quanto ao conhecimento, mesmo que inicial assim, da psicanálise. E à medida que os episódios forem acontecendo, a ideia é trazer mais temas atuais para a gente poder conversar a partir desses conceitos que a gente trouxe hoje. E foi assim, muito agradável, né? A troca de ideias aqui, não é?
A gente vai, inclusive, a gente fica até lembrando de coisas que a gente pensa que estão esquecidas, adormecidas, e elas não estão nada adormecidas. Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.